Yo, seu parceiro Ronald Rios na área para mais uma edição do meu Diário Musical, senhoras e senhores. E hoje a gente vai comentar a notícia da semana, né, cara? Que foi o cancelamento do Wireless, né? Festival que tem lá na Inglaterra, onde o Kanye West ia ser headline desse festival durante 3 noites. O festival foi cancelado, teve pré-vendas de ingresso, uma pré-venda bem breve, e nessa pré-venda bem breve já o primeiro-ministro do Reino Unido já falou não, e aí, né, devolveram os ingressos para todo mundo, e né, não pensaram em nenhum. Ah, vamos botar em outra pessoa, tal. O pessoal queria ver o show do Kanye West. Eu acho que a melhor coisa realmente foi cancelar, em vez de tentar substituir, sei lá, com o Maroon 5, igual fazem aqui no Brasil, quando sempre um show cancela. Mas antes de falar sobre o Kanye West, vamos falar sobre música nova, novíssima, música brasileira, inclusive, cara. Eu ouvi isso aqui, velho, do Matuto S.A., Terra Vermelha, do interior pro interior. Bem legal esse álbum. Bem legal esse álbum. Se eu puder indicar uma faixa para vocês ouvirem, né? Porque eu sei que todo mundo é muito ocupado para ouvir um disco inteiro, cara. Meu Deus do céu, 38 minutos. Quem vai querer fazer isso, tá ligado? Ouça Fumaceira. Barba Negra, né, cara? Que anda participando de vários lançamentos de vários artistas bem interessantes ao longo aí dos últimos 4 anos pra cá. Ele anda numa proeminência de produção muito interessante. E tem o Galo de Luta também, cara. O Galo de Luta mostrando uma parada muito real, sincera, bonita dele. E o Matuto S.A., velho, acertou bastante nesse álbum, no sentido de trazer a sonoridade rural, né, a parada caipira, sem ficar parecendo uma caricatura. Esse que é o problema, às vezes, quando o cara vai tentar trazer um negócio que não é do rap para dentro do rap, soar como uma caricatura. Não foi o caso aqui nesse álbum, cara. O disco é muito interessante. Se chama Terra Vermelha, do interior pro interior. Eu não era tão familiarizado com o trabalho do Matuto S.A. e eu gostei muito do que eu ouvi aqui, cara. Gostei bastante do que eu escutei. Faixa pra você ir lá ouvir: Fumaceira. Não tem o I, não. É Fumaceira. Fumaceira. 4 sílabas, 8 letras no total. Agora, um disco, cara, que eu já vinha ouvindo antes de sair, agora saiu oficialmente, né? Hoje, dia 10, mas eu já tinha ouvido que meu parceiro Matéria-Prima tinha me mandado, Fazendo o Melhor Que Eu Posso. Cara, eu gostei demais desse disco. Foi um disco para ouvir no repeat em várias situações. É um disco que, né, é parceria dele com Gory Beats, que são parceiros musicais aí, com uma química gigantesca, né, cara? Gigantesca há anos, tá ligado? Né, tem o Tetris. Eu acho que assim, são dois, né, dois caras que se entendem muito bem ali no ofício. E o Matéria-Prima, cara, além de, pra mim, ser um dos melhores rimadores, dos melhores rappers que a gente tem no Brasil, ele é um cara muito calmo no tipo de música que ele faz, sabe? Ele é um cara muito. Parece que você está conversando com um cara. Quando você ouve a música dele, parece que você está conversando com um cara mais legal que tem, que você conhece, que sabe um monte de coisa, que tem um monte de ideia, só um monte de bagulho, tá ligado? Sabe quando você tem um amigo brother, que você fica conversando com ele por horas e horas, e, pô, fala, caraca, conversar com esse cara, pô, é tão profundo às vezes, igual ler um livro, tá ligado? Conversei com, pô, gosto de conversar com esse maluco.
O Matéria-Prima, ele faz isso no rap dele, tá ligado? Eu acho que é um disco pra você ficar ouvindo no repeat. Eu gostei bastante. Eu queria que tivessem usado mais no álbum, né, cara? Como é um disco inteiro de boom bap, embora tenha uma faixa ali soul funk, que vai um pouquinho mais pro lado do funk, do funk, né, que a gente chama, né, funk old school, né? Ainda assim, é o Matéria-Prima rimando na cadência de boom bap e tudo mais. Então, como é um disco bem calçado no boom bap, né, cara, eles têm algumas participações do DJ Novset, fazendo ali uns cortes. Eu queria ter ouvido mais disso ao longo do disco inteiro, tá ligado? Por mim, podia ter isso o disco inteiro. Mas e uma das músicas que talvez mais grude no ouvido seja Cê Louco. Cê Louco é uma que tem refrão pegajoso. Mas sabe, parece que o Matéria-Prima é uma boa companhia para você estar numa fila de. Hoje eu tava ouvindo ele na fila do médico. Outro dia eu tava ouvindo no metrô. Eu acho que é isso. Parece que é um amigo para todas as horas, cara. É realmente esse tipo de. Sabe? Parece que o Matéria-Prima, a criatividade dele não acaba. Porque ele tá sempre olhando pro mundo e falando, ok, eu achei isso, isso, isso e isso sobre o mundo. E eu acho que as batidas do Gory Beats, cara, desculpa, ele é muito talento, muita originalidade, mantendo ali dentro do que a gente curte, do boom bap, mas, sabe, caçando ali o melhor sample, achando ali o melhor instrumental para poder enriquecer e dar essas, né? Como a gente gosta de. Quem é mais da antiga chamava assim, né? Essas bases. É a base, né? O que é a base? A base é o beat. A base é o beat no qual o rapper rima, tá ligado? Então é um lançamento que me agradou bastante. Eu sempre fico muito pensativo nesse tipo de artista como o Matéria-Prima, né, cara? Porque eu super entendo como a gente vive um momento já há alguns anos, onde dá pra dizer que, tipo, o rap no Brasil é um sucesso. Mas é tipo, que rap no Brasil é um sucesso? É o trap mais cantado, o trap funk mais cantado, o que, sinceramente, eu acho do caralho e eu acho que tem que ter. Eu acho que se é um jeito que o hip hop de algum jeito tá chegando nas pessoas, irado. Se é um jeito que os caras estão fazendo um cash irado, tá ligado? Dito isso, né? E sem nenhuma crítica, sabe? Acho que eu já passei da minha época da minha crítica ao trap ser tola, vazia e juvenil. Eu acho que hoje em dia tem muitas coisas no trap que eu valorizo, acho interessantes, acho legitimamente interessante, assim, vários aspectos, mas entendo ainda como o antônimo do que é feito por artistas como o Matéria-Prima, do que é feito por artistas como o Oji, que são, né, cara, que é o rap na estrutura de. Vamos lá. É, é, o trap ele traz um rap que é mais simplificado, tá ligado? Em dois níveis. No nível da lírica mesmo, da construção, da composição musical, você não tem tantas sílabas, você não tem tantas palavras sendo colocadas ali. É tudo mais cantado, o que tudo firmeza, tudo massa. Normalmente, cara, tem alguns nomes dentro do trap que fazem isso assim, com um nível de excelência que não tem como falar, isso é palha, tá ligado? Você pode falar, isso não é muito pra mim, mas isso é palha é um negócio que é um negócio que tem muitos anos já que eu tirei isso do meu discurso. Sinceramente, quando eu tirei isso, eu abri os ouvidos assim pros negócios e falei, pô, até que legal esse single aí de trap, tá ligado? Funcionou tal. Dito isso, cara, foge do rap, né? Com aquela super obsessão de conectar tal palavra com tal palavra, é mais cantado, tá ligado? Ou seja, já é o rap na sua versão mais diluída em termos de construção musical, ok? E existe uma confusão quando se fala sobre trap e boom bap,
que as pessoas acham que todo trap é sobre maconha e todo boom bap é mensagem social. Gente, não é assim. Tem um monte de boom bap que é gastação, tiração de onda, etc e tal. Então, a garantia de que por boom bap vai ser um rap de mensagem é bobagem. Dito isso, a gente tem, de fato, muitas vezes no trap, e especialmente nesse trap de maior sucesso, que ele é mais diluído liricamente, a gente tem um pouco mais do hedonismo sendo cantado, né? A gente tem um pouco mais da vitória de um jeito vago sendo cantada. Então a gente tem uma simplificação do que é o rap dentro do movimento hip hop quando a gente chega no trap. Normalmente, acho que o estilo tem que existir porque gira a cena. É melhor que exista o trap e que o hip hop chegue bem diluído no jovem do que não exista o trap. Essa é a minha sensação. Dito isso, eu sempre me preocupo, sabe? E qual é o espaço para quem está fazendo o rap, que não só liricamente, em termos de composição, ele é mais trabalhado, sim, senhor, mas também que é mais um pouco. Porque não é sempre assim, vamos falar do sistema. Não, não. Vamos provocar umas ideias legais, tá ligado? Esse cara tá cantando aqui sobre esse tema, que interessante. Eu acho que são coisas que o Boom Bap ainda traz, né, dentro do seu signo. Mesmo se for um Boom Bap falando de festa, tá ligado? Eu detesto a noção que as pessoas criaram de que o Boom Bap é mensagem e trap é hedonismo. Eu acho que é tolice. Dito isso, a gente vê muito no trap a coisa um pouco mais esvaziada de um discurso que deixa o jovem incomodado. E mesmo Matéria-Prima nesse álbum aqui, onde ele tá sempre usando de bom humor, ele tá sempre servindo, né, cara? Eu sei que às vezes é um clichê chamar um rapper de cronista, mas cara, é como os cronistas que eu cresci lendo, ouvi, né? Sempre interessado e sempre sabendo que a fonte não ia secar, tá ligado? Sempre sabendo que esses caras vão estar sempre vivos e sempre criando. Mas por que eu tô levantando esse problema? Porque recentemente eu conversei com um amigo meu, rapper do Boom Bap, desses que tem discos aí premiados, todo mundo ama e tudo mais. E ele tava me falando, cara, ele falou, cara, eu acho que eu tô pensando realmente já em colocar mais 2 CDs na rua, falando as últimas coisas que eu quero falar, e talvez é hora de sair fora desse bagulho de música, que o Spotify no giro não me apoia, tá ligado? Quando sai o disco, beleza, tem até mais umas audição, mas depois no mensal ali não chega junto, tá ligado? Aí a gente entra em questões como tipo, e se a mesma quantidade de ouvintes mensais que esse cara tem no Spotify ele tivesse no Cubbles, por exemplo, que paga muito melhor? Mas não vou nem entrar muito nesse assunto aqui, que eu tô esperando chegar o meu merchan do mês do Cubbles pra fazer. Mas dito isso, o Cubbles realmente paga melhor, tá ligado? Se esse cara tivesse a mesma quantidade de play que ele tem no Spotify, no Cubbles, ele tava tipo tranquilo pra viver uma classe média artística, que é um negócio que a gente não tem no Brasil. No Brasil, tá ligado? Os meus amigos que fazem rap, ou eles estão lá em cima, tá ligado? Ou eles estão assim, contando as moedas sempre e considerando um fim de carreira em prol da vida pessoal ser melhor. Porque não tá dando pra viver de boom bap. Sabe? Eu conheço vários caras que fazem rap em alto nível que tem o 9 às 5, que aqui no Brasil não é 9 às 5, né, cara?
É 8 às 7, foda-se. É o trabalho de verdade, né? Que chamam. Como se você criar arte não fosse um trabalho de verdade. A gente, infelizmente, não tem a classe média artística no Brasil. Eu gosto bastante do. Né, falando aqui que hoje eu não ia fazer meu merchan do Cubs, que eu tô esperando. Tô esperando cair o. Tô esperando pegar o do mês, pelo amor de Deus, tem que pegar o do mês. Mas de verdade, eu acredito naquela plataforma e eu faço lá as menções positivas e tem uma playlist lá dentro, minha como curador, porque eu realmente acho que, cara, se a galera inteira movesse de um lugar para o outro, a gente ia ter os artistas muito mais confortáveis. Mas se a galera tivesse também dinheiro para comprar merch, comprar o vinil, comprar a camisa, ir no show, parar de pedir ingresso para ir pro show, tá ligado? Infelizmente a gente vive num país que parece que tá sempre em recessão econômica. E quando a grana falta, cara, a primeira coisa que você corta da sua lista né, do seu orçamento, né, da sua casa, né, do que você vai fazer, a primeiríssima coisa é o entretenimento. Você tem que pagar o aluguel, você tem que garantir a comida, você tem que garantir até, às vezes, tipo, um churrasco, uma saída, e aí consumir a arte realmente fica por último, né, cara? A galera vai pegar no Piratão ou vai pegar a plataforma mais rampeira possível e usar. E isso que eu fico bolado, cara, sobre o Cubs. Que o Cubs, ele cara, ele é preço parecido com o preço de todos os outros. Tá ligado? Os caras realmente, assim, parece que eles têm uma intenção boa no coração aí de ser uma empresa decente que paga melhor o artista, tá ligado? Mas é aquela coisa, tem que ir mais gente ir pra lá, se não for, complica. E eu acho que não pode ficar tudo também só na mão de tipo, pô, e se todo mundo usasse essa plataforma, sabe? O Spotify existe aí em popularidade, pelo menos, né? De os meus amigos usarem bastante, eu vejo isso desde 2012, 2013. O que esses caras investiram de marketing para transformar o aplicativo deles, né, no sinônimo da casa da música, não é pouca coisa, tá ligado? Tem algum motivo pelo qual eles são populares pagando miséria pros artistas, tá ligado? Eu não vou nem botar meu link do Cubus. Baixa o Cubus, usa o Cubus, seja feliz. Hoje esse aqui tá freebie. Esse é um merchan. Esse saiu gratuitamente, tá ligado? E ouça, seja lá qual for a sua plataforma, ouça fazendo o melhor que eu posso do Matéria-Prima. Porque é um brother que, cara, é um pensador. E parece que, assim, ouvindo esse disco dele novo, né, cara, já são alguns anos aí que o Matéria-Prima escrevem, cara. Mas parece talvez que essa caneta nunca seque, cara. Gostei muito de ouvir isso e gostei que vocês ouvissem também, né? Especialmente pra molecada que fala, porra, ninguém faz mais um rap real. Vai ouvir o Matéria-Prima. Com o meu mano Gory Beats na produção. Agora vamos então para o assunto, né, cara, que dominou aí as headlines nos últimos dias, né, cara? Deixa eu até pra cá, que aí a gente consegue pôr aqui e eu venho mais pro lugar onde tem menos luz. Aê, da hora. Pronto, maravilha. É... Kanye West banido do Reino Unido. Não é que o Wireless Festival foi cancelado. O que aconteceu foi o seguinte: o Kanye West estava agendado para fazer 3 datas no Wireless Festival, sendo que semana passada ele fez em Los Angeles shows e foram lotados e foi tudo incrível, maravilhoso, blá, 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 blá. E aí, na hora de repetir isso no Reino Unido, o Reino Unido falou não. Mas vamos acompanhar um pouquinho, mais ou menos, a ordem das coisas acontecendo. Primeiro, não foi o governo brecando, tá ligado? Isso é interessante as pessoas prestarem atenção nos detalhes. Porque primeiro, quem falou, ó, tô fora, hein? Foi a Pepsi. E a Pepsi era a patrocinadora principal do Wireless. A Pepsi falou, cara, a gente não quer fazer parte dos negócios aí do Kanye West, tá ligado? Tamo fora, não tem como, vai contra os nossos valores, um abração, paz.
E aí na sequência, todo mundo veio saindo fora, todos os outros patrocinadores. O PayPal, se não me engano, era um patrocinador. Tinha também a Diageo, que é a empresa de bebida alcoólica que faz Captain Morgan, e Johnny Walker. E aí, por que essa questão da Diageo é interessante, né, cara? É porque a Diageo tinha uma parceria com o Diddy, né? Com o Puff Daddy. E o Kanye West já tinha, né? Num dos seus longos momentos de caducação mental no Twitter, ele já tinha mandado a Diageo se fuder por romper parceria com o Diddy. É. E a Diageo tava de boa patrocinando até agora. E aí viu a Pepsi cancelando e falou: porra, se a Pepsi saiu fora, acho que a gente devia sair fora também, né? Tá ligado? Aí saiu fora também a. Eu não lembro qual é o nome da empresa, mas uma empresa de cerveja também, que agora eu perdi o nome aqui. Que se eu não me engano é a que faz a Heineken ou a Stella. Eu não sei, pra mim é tudo a mesma bosta, tudo tem gosto de mijo, tá ligado? Então a primeira coisa que aconteceu foi sair os patrocinadores. E aí, o que aconteceu? É, tem um espaço entre isso e o governo chegar. O organizador do festival, né, cara, o diretor do festival, o Melvin Ben, cara, ele foi assim, defender que o Kanye West devia estar no festival. Ele foi pedir ao público, né, cara, pra oferecer perdão ao Kanye West e tudo mais, que era importante que isso acontecesse. Essa foi a onda que ele falou, esse vai ser meu ponto de defesa. E também usar a coisa de que, pô, na verdade ele teve um bagulho sinistro que bateu na cabeça dele lá no carro 20 e tantos anos atrás, e aí por isso que deu ruim aqui agora, não é? Entendeu? Ele usou todos os recursos que ele tinha na mão para poder trabalhar. Ok. E aí, o primeiro-ministro britânico olhou para a situação e falou: cara, sem maldade, não. A gente não vai cancelar o festival, a gente não tem como cancelar um festival. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai bloquear o visto dele, né? O Kanye West entrou com um visto digital para poder ir pro Reino Unido. Aliás, muito louco isso, né, cara? Se você é americano, você entra com visto digital, de boa, tal. Você vai pra qualquer lugar do mundo, estilo foda-se, né, cara? Pra gente sair aqui do Brasil, puta que pariu, é foda. Nos Estados Unidos é tudo, porra, cheguei, americano, é nóis. E aí, nessas aí, o Reino Unido falou: ele tá aplicando pra um visto agora. É assim que a gente vai bloquear o show, então, tá ligado? E aí eles bloquearam o show, partindo, né, do princípio de que o Kanye West ele era em algum nível um problema de influência negativa à população, né? Tem um termo específico que o como é que chama mesmo? Que o primeiro-ministro usou aqui, que eu já estou procurando para poder passar para vocês. Achei aqui. Que declarou que a presença do Kanye West no Reino Unido ela não seria, ela não daria um resultado bom para o bem público. E, cara, eu fui tentar entender como é que a imprensa britânica estava lidando com isso e tava todo mundo muito tranquilo, cara. Tava todo mundo muito tranquilo. E tava todo mundo, inclusive, contrário ao wireless, pela ideia de que o Kanye West foi o que eu falei pra vocês, cara. Foi o que eu falei pra vocês. Só escrever lá uma carta falando, pô, mudei. Quando você tá pra lançar um disco e uma turnê, velho, é muito na cara de que
É muito pouco. E vou dizer, cara, eu não acho que foi insano essa decisão do governo. Tem 1 milhão de críticas ao primeiro-ministro britânico, se você precisar, tá ligado? Sabe, essa ajuda, que é muito mais do que uma ajuda, que eles dão para os Estados Unidos para atacar o Irã, para atacar o Líbano e tudo mais, o Iêmen, tá ligado? Eu não acho que assim o primeiro-ministro do Reino Unido é ninguém decente para poder falar nada sobre nada. Dito isso, houve um crescimento gigante em antissemitismo no Reino Unido nos últimos anos. E não é só tipo, são os moleque meio doido na internet. Não, a gente teve de fato um ataque letal numa sinagoga em 2025, no final do ano passado, tá ligado? Então, não me parece uma decisão insana. Eu acho que sim, né? Eu fui pesquisar o que os legalistas estavam dizendo e havia algum problema de um precedente desse tipo, porque aparentemente falharam em provar em como o Kanye West ele seria, sabe, como ele incitaria ódio, né? Mas eu acho que assim é exigir demais em termos do governo tá falando, cara, o brother tinha uma música aí falando não sei o que, Hi Hitler, né, cara? Eu acho que parece que pra gente isso é o bastante. O fato dele ter passado tanto tempo dando tanta entrevista falando que ele ama o Bigodudo, eu acho que pra gente é bastante. O fato dele ter lançado o momento lá que ele ia estar lá em guerra contra os judeus, Defcon 3 ou qualquer coisa do tipo, pra gente é o bastante em termos de, cara, esse cara tá trazendo problema. Esse cara tá trazendo problema. A gente não tem nenhum ano que a gente já teve um ataque real, físico, tá ligado? Não é só moleque troll na internet. É um bagulho que tá acontecendo de verdade, tá ligado? Então, eu não acho que foi a decisão mais insana do mundo, não. Acho que é uma decisão. Eles só falharam nisso, né, cara? Tipo, em explicar como ele ia ser um problema. Porque, assim, quem defende a ideia defende baseado na ideia de que toca as músicas dele no rádio. Toca a música dele no rádio, né? Toca a música dele no rádio, mas o cara da programação da rádio sabe a música dele que vai tocar. Não, mas se ele se comprometer a não cantar a música, ele nem canta essa música, pelo que eu entendi. Nos shows de Los Angeles ele não canta, tá ligado? Essa música. Ainda assim, cara, ainda assim, pra mim foi um grande exemplo de tipo, primeiro lugar, mercado livre, tá ligado? Foi a Pepsi saindo fora, foi as pingas saindo fora, foi energético saindo fora, foi cerveja saindo fora. Então, assim, a primeira coisa que acontece ali é o capitalismo mesmo. Não sei de verdade o que aconteceria se essas empresas não tivessem saído fora, tá ligado? As empresas tudo saiu fora, o governo falou, porra, cara, pô, a gente precisa aparecer bem. Às vezes o governo ia fazer isso o tempo inteiro, tá ligado? É, Dito isso, porque onde é que a gente fala, pô, mas então não tem perdão? O cara vacilou, então ele não pode mais tocar no Reino Unido? Cara, a comunidade judaica do Reino Unido, né, as lideranças da comunidade judaica falam, cara, na verdade a gente tá disposto a conversar com o Kanye West. A gente está disposto né, a entender o que ele vai tentar fazer para poder remediar a situação que ele causou. E não tenha dúvidas de que o Kanye West foi muito influente no antissemitismo entre a molecada que gosta de rap. Não tenha dúvidas disso, tá ligado? Eu vejo coisas até hoje em páginas de Instagram de hip hop que eu falo, caralho, velho, os moleques abraçaram total as ideias do Kanye, cara, fudeu, cara, fudeu.
É, sabe? E aqui no Brasil tem uns moleques também. Às vezes tem uns moleques muito trapstar da cabeça, que aí deixa uns comentários esquisitos. Fala, caralho, velho, sério que você tá nessa onda, brother? Então, assim, sinceramente, eu acho que o Kanye West Aí que tá, pô, mano, não tem nenhum outro cara lá, pô, antissemita lá no Reino Unido. Cara, é bem capaz que tenha. E ele tá fazendo show. É bem capaz que tenha. Esteja. Nesse fim de semana deve ter algum show de algum maluco antissemita no Reino Unido, tá ligado? Dito isso, não é o Kanye West num festival de 3 dias, um dos maiores festivais que tem no país. E a comunidade judaica, inclusive, falou que estaria disposta a se sentar e conversar com ele, tá ligado? Só que acontece que. Né, que vem dizendo, né, cara? A comunidade judaica falou que estava disposta a perdoá-lo no futuro, mas que ele tem que fazer de fato algum trabalho de remorso primeiro. E era exatamente isso que eu falei com vocês. Toda vez que o pessoal fala, o que você acha da carta? Eu falei, cara, a carta é a carta de alguém que vai lançar um CD, vai lançar uma turnê, foi brecado de tocar em São Paulo e entende que isso pode acontecer no mundo inteiro. Pode ser real a intenção dele de falar, caralho, eu realmente falei uma pá de bosta. Pode. Pode ser real a condição médica causada pelo acidente? Também pode. Dito isso, o que pode e deve é ele mostrar através de ações que ele realmente entende aonde que ele vacilou, tá ligado? Eu acho que é isso que tá faltando. E você provavelmente vai ver em algum momento o Kanye West falando que ele tentou conversar com as lideranças judaicas lá do Reino Unido. Cara, e ele tenta. Faltando tipo algumas horas. Faltando algumas horas pra negar oficialmente o visto dele. Ele foi lá, ele falou, cara, eu quero conversar, eu vou ser muito agradecido se eu tiver a oportunidade de falar com a comunidade judaica britânica em pessoa e ouvir. Eu sei que palavras não são bastante, mas eu vou mudar através das ações. Eu estou aqui. Se vocês estiverem abertos, eu estou aqui. Normalmente, é ele numa coisa que é tipo, brother, você não é a vítima aqui, tá ligado? E fazer isso quando você tá perto de fazer o show e, principalmente, há horas de ter seu visto negado, e ele já imaginou que o visto ia ser negado, ele deve ter sido informado antes do público ser informado. Parecia só que era ele tentando arrumar uma reunião para poder ir lá fazer um dinheiro, né, cara? Para poder ir lá pegar uns 8 dígitos lá no Reino Unido, cara. Porque definitivamente esses shows iam tudo lotar, etc e tal. Novamente, cara, eu acho que, do que eu entendi, ele tá aberto. A comunidade judaica tá aberta, né, britânica tá aberta a conversar com ele. Mas os caras não queriam fazer isso em cima da hora. E pelo amor de Deus, você tem que dar algum nível de crédito, né? De falar, puta, é real, né, cara? É verdade. Vocês não pode ser na hora. Pô, meu visto tá. Meu visto, não sei se vai sair direito. Vou conversar aí com vocês, tá bom, gente? Não. Tá ligado? Ele tinha que ter planejado qualquer conversa. Antes de pensar em fazer show, tá ligado? Acho que é bem tranquilo isso, essa noção. Eu acho que a coisa mais complicada que eu vi realmente em termos assim de lei, né, cara, era realmente, sabe? Que precedente isso gera para o futuro. Eu acho que não é uma preocupação absolutamente insana, mas ao mesmo tempo é um pouco. Porque, tipo, me diz uma coisa. Quem que é esse outro artista do tamanho do Kanye West que tá indo num rompante gigantesco antissemita por mais de. Eu não sei, cara, quantos anos ele ficou nessa porra. Mas ele passou talvez o quê? Uns 2, 3 anos nessa parada? Então, sabe, eu não sei se isso gera exatamente um precedente, sabe? Porque você ia precisar que tenha alguém nas mesmas condições, tá ligado?
que tenha cuspido o mesmo tipo de discurso de ódio antissemita que o Kanye fez e influenciou, sim, muita da juventude. E eu acho que a parte eu acho que a organização do Wireless foi bem baixa em apelar para coisa de vamos perdoar e a gente vai separar o artista da arte, não sei o quê. É tipo, velho, vocês estão apelando de um jeito muito, muito, muito José, tá ligado? Pra poder tentar fazer valer a pena, pra poder ganhar um dinheiro. É isso. Você sabe que os patrocinadores saíram, mas o festival ainda vai ser um sucesso se vender tudo. E vai vender tudo. Ia vender tudo, com certeza. Não tenha dúvida disso. E muitas pessoas que vão são pessoas de boa, que vão fazer a coisa de separar a música do artista. E, cara, lá vai ter uns arrombados com as ideias de nazi. Tenha certeza, cara. Tenha certeza, velho. No fim das contas, ficou por aí a história. Eu acho que ele vai ter que ter, de fato, essa conversa. As coisas não podem acontecer em cima da hora. Eu acho que. Posso estar errado, mas eu acho que o governo não ia cancelar isso até que os patrocinadores saíram fora, tá ligado? Eu acho que os patrocinadores saírem fora foi a primeira coisa que começou né? A Pepsi sair fora. A Pepsi sair fora, e a Pepsi é a patrocinadora principal, tanto que tá aqui na logo do bagulho, tá ligado? Porque a Pepsi realmente é. Pepsi apresenta o Wireless. O Wireless, que é um festival super antigo, né, cara? Super tradicional do Reino Unido. E aí a Pepsi saiu, as outras falaram. Ih, as outras saíram, tipo assim, no dia seguinte, tá ligado? E aí o governo falou: caralho, velho, porra, a gente tem que fazer algo sobre isso, hein? Porque até então o governo não sabia que ia ter esse show. Até então o governo falou: porra, cara, a gente tá só bombardeando aqui, tá ligado? Tá só ajudando os Estados Unidos a atacar bomba nas escolas aqui do Irã. A gente tá só fazendo uns negócios assim, dessa natureza, tá ligado? A gente só tá tocando terror no Iêmen, tocando terror no Líbano. E a gente não sabia que ia ter o show do maluco aqui que tá falando essas paradas nazistas bizarras. Tá ligado? Agora a gente soube. Eu acho que isso aí veio de uma pressão pública, que veio através do noticiário, que veio através do Mercado Livre exercitando seu direito, né, de se afastar de alguém que entende que faz mal para sua marca. Dito isso, o Kanye West não está banido para sempre do Reino Unido. Eu acho que é questão realmente dele conversar com as pessoas certas, dele mostrar que o comportamento dele mudou e não é um negócio que foi, tipo, prestes a lançar. Prestes a lançar o disco, cara. Eu sempre falei que eu achava bizarro isso, a ideia disso vir tão grudado com o disco. Isso veio como parte do. Isso veio como parte da promoção do disco dele, velho. Mais do que um pedido de desculpa. É parte da promoção do disco dele. Então, cara, é isso. Sabe? Mas nos Estados Unidos tocou. Estados Unidos, cara, os caras têm lei lá de direito de liberdade de expressão que protege nazista pra ficar marchando com suástica, tá ligado? E me diz uma coisa, você acha que toda essa liberdade de expressão é positiva para os Estados Unidos no final do dia? Evidentemente que não. E e o Reino Unido, se eu não me engano, eles não têm uma lei específica sobre nazismo, mas tem uma lei específica sobre crimes de ódio e terrorismo. E é mais ou menos nessa base que eles falam: cara, esse cara é um perigo para pro nosso público. A gente não quer ter isso. E, sinceramente, cara, se você menos de 8, 9 meses você teve um ataque grande numa sinagoga, e você vê, né, cara, né, em diversas pesquisas, eu fui lendo que a população judaica se sente muito insegura no Reino Unido atualmente. É a decisão certa a ser feita. Se no futuro eu acho que o Kanye West merece. Aliás, isso é uma coisa muito boa também de se tocar.
Quando o cara lá do festival, né, ele tentou apelar pra coisa, você tem que perdoar o Kanye West. Ninguém é obrigado a perdoar o Kanye West. Ninguém é obrigado a perdoar ninguém. Tá ligado? Pra mim é um belíssimo exemplo de Fafô. Conhece Fafô? Fuck around and find out, tá ligado? Vacila e vê o que acontece, tá ligado? Fala o que quer, ouve o que não quer. Foi isso, brother. Tipo, pode ser uma mistura do governo tentando se sair bem, pode ser definitivamente uma parte da iniciativa privada falando, cara, a gente não quer isso. Se eu acredito que o Kanye West pode ter uma redenção, definitivamente acredito. Já falei pra vocês que eu sou o cara das segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas chances. Mas essa redenção não pode acontecer, tipo, vamos conversar aí agora, porque senão o meu visto não sai e eu não consigo tocar e ganhar, sei lá, 30 milhões de euros semana que vem. Você entende? É mais ou menos por aí. Eu espero que o Kanye West. Aliás, muito importante, hein? Muito importante. Aviso de vitimismo chegando. É muito importante que o Kanye West ele haja com graciosidade perante a esse bloqueio que teve de tocar em São Paulo, perante a esse bloqueio que teve de tocar no Reino Unido, e que ele não se faça de vítima. Eu não confio que ele não vai se fazer de vítima, que ele não vai se fazer, mas o mundo não me entende. Eu digo perdão e o mundo diz não. Não, cara, juro, eu agora não tenho o nome preciso da associação. Aqui se chama o UK Jewish Leaders, não é isso? Não, Board of the Deputies and the CST. É isso. Eu não tenho a tradução exata aqui, mas chama Board of Deputies and the CST. Mas enfim, as lideranças judaicas, cara, conversa com eles. Haja igual um adulto, tá ligado? Conversa com a prefeitura aqui de São Paulo. Haja igual um adulto, sabe? Conversa sabe? E assim, sendo absolutamente sincero, eu sinto que muito do que se fala mal do Kanye West é simplesmente pela parada dele antissemita. Quando esse cara foi extremamente agressivo com uma gama de grupos, tá ligado? As coisas que ele falou sobre, né, escravidão ser uma escolha, porque depois de 400 anos, como assim pode ser isso? A coisa da camiseta que ele lançou de White Lives Matter, né, cara, que foi uma afronta ao movimento Black Lives Matter, que é um movimento legítimo de libertação civil da população afro-americana contra o perfilamento e violência policial. Sabe? Teve homofobia no meio do caminho. Teve um pouco pra todo mundo. Teve um pouco pra todo mundo. Eu acho que ficou marcado maior, né, cara? Eu acho que talvez pela excessividade foi realmente a coisa antissemita. Mas eu acho que o Kanye West tem que se arrumar com muita gente aí ainda antes de voltar pra piscina, tá ligado? Eu acho que ele vai voltar. Ele vai voltar a fazer show. Fãs do Reino Unido, vocês vão ver o Kanye West fazendo show, tá ligado? Mas ele tem que ter essas conversas sérias. Não pode ser um post que ele faz quando tá prestes a ter o visto negado. Ele tem que fazer isso antecipadamente. Ele tem que fazer isso de um jeito que fala, caramba, esse cara realmente, durante um tempo, ele perdeu a cabeça, mas ele está legitimamente interessado em consertar os seus erros. Simples, cara, simples. Eu não acho que foi nada de tão absurdo assim, não. Eu acho que as pessoas não têm obrigação de perdoar o Kanye West. E é isso, né, cara? Vai fazer show nos Estados Unidos, cara, onde não tem, né? Onde lá o discurso é liberado até um ponto onde a gente se pergunta: será que vale tanto a pena assim? É tanta liberdade de expressão? A ver.
Gente, esse foi o meu diário musical. Semana que vem eu volto. Não esquece de deixar aquele like boladão. Não esquece de deixar comentário. Não esquece de deixar dica do que você tem ouvido de interessante pra eu ouvir também, né, cara? Que às vezes eu tô atrasado nas coisas e você tá na minha frente, tá ligado? Às vezes você tá melhor que eu que tô de bobeira. Obrigado, fiquem na paz, eu volto numa melhor. Valeu!